Como fazer seu ex se arrepender sem precisar fazer nada? Tem coisas que a gente não esquece. Tem dores que marcam tão fundo que até o tempo respeita o silêncio que fica. E uma dessas dores é o abandono. É ser deixada por alguém que você jurava que nunca iria embora. É ver a pessoa que você amou virar as costas. Como se você fosse fácil de esquecer. Como se tudo que vocês viveram não tivesse valor. Dói. Mas essa dor não precisa te definir. Ela pode te libertar, porque toda vez que alguém vai embora, você recebe uma chance de voltar para si, de se ver como nunca viu, de se curar e, principalmente, de crescer tanto que a única coisa que essa pessoa possa fazer é lembrar e se arrepender. Você quer saber como fazer o seu ex se arrepender? Não com mensagens, não com vingança, mas com atitudes que mostram o quanto você é única e que o erro foi dele ao te perder. Aqui vão 5 formas reais e profundas de fazer ele se arrepender. E nenhuma delas envolve você se diminuir. Primeira forma, silencie. O silêncio é subestimado, mas ele é brutal. Nada fere mais uma mente ansiosa por controle do que a ausência de resposta. Enquanto você se cala, o cérebro dele começa a trabalhar. A mente vasculha memórias, momentos, sinais. Será que ela ainda sente algo? Será que já me esqueceu? Será que foi tão fácil assim para ela seguir? E essas perguntas viram angústia. Angústia que não se resolve com uma curtida, nem com uma visualização. Porque quando você se recusa a reagir, você quebra o ciclo de poder que ele achava que tinha sobre você. No começo, ele vai fingir que não se importa. Vai rir, sair, se exibir. Mas com o tempo, o silêncio vai encher os espaços que antes eram ocupados por você. E quando ele tentar te cutucar com uma mensagem vazia, e você não responder, vai entender que perdeu o acesso. E o que não se responde se torna insuportável. Segunda forma. Cuide da sua aparência e da sua energia. Não é sobre estética, é sobre identidade. É sobre reaprender a se olhar no espelho com orgulho. Você passou tempo demais se doando, se esgotando, esquecendo de si. Agora é hora de se lembrar de quem você era antes da dor. Ou melhor, de descobrir quem você é depois da dor. Quando você cuida do seu corpo, da sua rotina, da sua autoestima, você muda de frequência. Gente que te vê na rua sente o impacto. Você entra em um ambiente e ele percebe que algo mudou. Você não está mais apagada, está iluminada por dentro. E o mais cruel é que ele vai ver tudo isso, mas não vai poder mais fazer parte, porque a mulher que ele teve já não existe mais. Ela evoluiu, ela se ergueu dos escombros e aprendeu a florescer onde pisaram. Terceira forma, reconstrua-se emocionalmente. Você era o porto seguro, era o abraço certo. O fica tudo bem, que ele não encontra em mais ninguém. Mas quem era o seu porto? Quem te acolhia? Agora você aprende a ser isso para si mesma. Você para de correr atrás, para de esperar por mensagens, para de alimentar a esperança onde só existe descaso. E começa a colocar limites, a valorizar sua energia, a perceber que quem só aparece quando quer não merece acesso ao seu coração. Isso assusta, isso desconcerta, porque ele contava com sua fragilidade, com a ideia de que você sempre estaria lá. Mas agora você é outra, é mulher que não aceita migalhas, que não explica mais o que é óbvio, que prefere ficar só a ser mal amada. E ele vai perceber, vai lembrar da calma que você tinha, do jeito que você escutava, do carinho com que olhava. E quando tentar encontrar isso em outro lugar, vai perceber que era só com você. Quarta forma, mude seus hábitos. Rotina gera conexão. E tudo que é familiar gera saudade. Por isso, mudar seus hábitos é essencial. Pare de ir aos mesmos lugares. Mude o corte de cabelo. Troque os horários. Faça novas amizades. Apague trilhas que te ligam a ele. Reescreva sua história sem nenhuma participação especial. Porque quando ele tentar se aproximar, vai perceber que não sabe mais nada sobre você. E o que a gente não controla nos desespera. Ele pode até fingir que seguiu. Mas quando perceber que perdeu até o acesso indireto, vai sentir que perdeu o controle. E o arrependimento não vai vir com um pedido de desculpas. Vai vir com ansiedade, com noites mal dormidas, com lembranças que não saem da cabeça. E ele vai entender que você era o lar,
e ele escolheu sair. Agora, o lar mudou de endereço. E a chave, ele nunca mais vai ter. Quinta forma. Construa uma vida tão sólida que ele perceba que não pode mais voltar. A maior arma contra o arrependimento de quem te perdeu é você seguir em frente de verdade. Não fingir, não postar frases de efeito, mas realmente mudar, amadurecer. Criar uma vida tão cheia de propósito, alegria e paz que qualquer tentativa de retorno se torne impossível. Quando ele perceber que não faz mais parte da sua rotina, que não participa mais dos seus projetos, que você está crescendo emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, ele vai sentir que perdeu algo grandioso. Não porque você jogou isso na cara, mas porque agora você é inatingível. E o mais bonito é que você vai olhar para trás e nem vai mais desejar que ele se arrependa. Porque nesse ponto você já terá entendido que certas perdas foram livramentos. Você vai estar com alguém, ou consigo mesma, vivendo uma vida de verdade, com respeito, paz, reciprocidade. E ele vai continuar revendo mensagens antigas, relembrando conversas e se perguntando em que momento ele deixou você escapar. Essas são formas reais, sem manipulação, sem desespero, sem orgulho. Só maturidade e amor próprio. Porque no final das contas, você não quer que ele se arrependa por ego. Você quer que ele se arrependa porque ele precisava enxergar, porque ele precisava sentir na pele a dor de perder alguém que o amava de verdade. E não há dor maior do que saber que você perdeu algo que jamais vai voltar. Mas entenda, a sua cura não pode depender do arrependimento dele. Você não pode viver esperando que ele reconheça. Você não precisa mais disso. Você já venceu, você está viva, está inteira. E mesmo em pedaços, escolheu se levantar. Lembra daquele dia em que você quase mandou mensagem, mas não mandou? Daquele dia em que chorou em silêncio antes de dormir e ninguém viu? Daquela vez que engoliu a dor e fingiu que estava tudo bem? Você sobreviveu a tudo isso. E não percebeu? Mas foi ali que você começou a vencer. Você começou a criar raízes dentro de si mesma, a se sustentar com o que realmente importa. Sua fé, sua coragem, sua resiliência. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Você é rara. O tipo de mulher que transforma ambientes, que ilumina, que acolhe, que ama de verdade. E quem perde uma mulher assim, sente o vazio, mesmo rodeado de gente, mesmo sorrindo para fotos, mesmo fingindo que esqueceu. Ele pode até estar com outra. Mas não é você. Não tem seu olhar, seu toque, sua verdade, seu brilho. Você é insubstituível. E tudo que ele tentou esconder vai vir à tona. Na solidão do quarto, no silêncio da madrugada, quando ele perceber que jogou fora o que muita gente passaria a vida tentando ter. Então não volte, não responda, não dê chance para quem não soube aproveitar a que já teve. Viva, floresça, brilhe e continue. Você não precisa mais se explicar, nem se justificar. Você já fez mais do que o suficiente. E o maior arrependimento dele vai ser perceber que quando ele finalmente te enxergar, você já estará longe demais para ser alcançada. Se você chegou até aqui, é porque precisava ouvir tudo isso. E se tocou teu coração, então se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar motivação, cura, força interior e verdade. Aqui você vai ser lembrada todos os dias de que é possível renascer das cinzas e brilhar ainda mais forte. Você não está sozinha. Você está apenas no começo da sua melhor versão. E quem te perdeu, que aprenda a lidar com isso.